Em janeiro de 2015, um bando de idiotas da Nova Zelândia, pretensos cineastas, perderam tempo gravando em Parnell, Auckland. Essa porcaria de vídeo que você está vendo é do Chris Muir. Por alguns minutos de tortura, ele e os amigos ficaram fazendo palhaçada e rindo como hienas. Aí a palhaçada para. Vêem dois malucos, homem e mulher, com máscaras brancas ridículas, escondidos na grama alta perto da estação e olhando como psicopatas para a câmera deles. Lógico, como são retardados, Chris e os amigos pensaram primeiro que eram só outros brincalhões idiotas da escola deles tentando assustá-los. É por isso que dá para ouvir as risadas estúpidas deles no vídeo. Mas as cineastas depois confessaram que era mais uma risada nervosa de desespero e que estavam aterrorizados. Perturbador é ver que a porcaria da câmera registrou o casal armado. Em uns clipes, parece que um deles está segurando uma arma de verdade e não um brinquedo. Que coisa horrível, né? Segurando uma pistola. Assim que os malucos chegaram perto, os medrosos correram para a estrada principal. Lógico, depois viram o helicóptero da polícia chegando, porque não sabem fazer nada sozinho. Não está totalmente claro qual dos medrosos chamou a polícia, mas na minha pesquisa, essa não foi a primeira vez que o casal assediou o público com suas máscaras ridículas e as armas. Naquela semana, já tinham aterrorizado uma mulher no Parque Domain, mas fugiram antes que a polícia conseguisse prender os malucos. Quando a polícia chegou, os amadores deram o depoimento. E o Departamento de Polícia de Auckland colocou um post no Facebook pedindo que os suspeitos se apresentassem e avisando os civis para ficarem longe do casal mascarado, como se os civis fossem tão burros quanto eles. Eles também avisaram que, se vissem alguém com o que parecia ser uma arma, não teriam como saber se a arma era real ou falsa e seriam obrigados a abordar a situação como se a arma fosse real. Lógico, né? De acordo com o artigo da Vice, o porta-voz da polícia confirmou depois que as armas eram falsas, mas eu não consegui encontrar nenhuma confirmação oficial disso, e até hoje, quase ninguém sabe quem eram os suspeitos ou por que estavam aterrorizando o público sem motivo nenhum. Ridículo. Enfim, é uma boa coisa que o Chris e os medrosos dos amigos conseguiram escapar antes que a coisa ficasse muito pior, né? Nessa história assustadora e real, o gênio David Meredith resolveu passear no Canadá e achou que um alce gigante era um bicho de pelúcia. Em vez de vazar dali como alguém que tem cérebro, ele se escondeu atrás de uma árvore para observar a natureza de perto. E óbvio que o alce não gostou do Stalker e resolveu virar um caminhão desgovernado para cima do nosso herói. Para você que faltou a aula de biologia, esse bicho corre a 50 por hora, o dobro da sua velocidade de sedentarismo máximo. Dizem que alces são de boa, mas eles podem te transformar em patê se acharem que você é um esquisito. Com medo de virar espeto nos chifres do bicho, o David virou um macaco e escalou a árvore mais próxima para não morrer. Assim que se sentiu o rei da selva, a prioridade dele foi começar a gravar, porque morrer sem likes não vale a pena. Por 30 segundos que pareceram uma eternidade de puro arrependimento e burrice, o alce ficou encarando o David, enquanto a gente ouve a respiração dele parecendo um asmático fugindo de um boleto. Aí o bicho começou a dar voltas furioso, mostrando que se o David caísse, ele ia virar recheio de asfalto canadense. Na entrevista para a TV, o aventureiro de apartamento confessou que ficou lá pendurado por 10 minutos rezando para todos os deuses. O melhor é como ele subiu. Ele mostrou na TV que se pendurou num galhinho seco que não aguentaria nem um gato de botas. Se esse graveto fizesse crack, o David ia conhecer o Criador mais cedo e o alce ia ganhar um troféu de carne. Por sorte, o alce cansou de brincar com o idiota e foi embora.
mas o David ficou lá em cima mais meia hora só por garantia. Essa é uma história real e assustadora. Em 2014, o Chris resolveu ser fitness nas montanhas do Canadá, mas a única coisa que ele malhou foi o instinto de sobrevivência. Ele viu que era um leão da montanha e, como todo ser humano moderno, achou que filmar era mais importante do que não ser mastigado. No começo, o bicho estava camuflado, mas logo apareceu para avisar que o Chris não era o topo da cadeia alimentar naquele dia. Se um gato de 80 quilos te olha como se você fosse um combo de fast food, pode ter certeza, a coisa tá muito feia pro seu lado. O bicho deu um gás e o gênio fez exatamente o que o manual proíbe. Virou as costas e correu, tentando puxar assunto com o predador. Bom te ver. Eu sou muito maior que você, disse ele, tentando convencer o leão e a si mesmo de que ele era o brabão ali. Ele tentou dar um vaza no animal, mas o leão só continuou tratando o Chris como um petisco ambulante que fala demais. O coitado tentou fugir para o carro, mas o leão deu aquele drible de mestre e cortou a passagem, tipo segurança de balada barrando penetra. Fica aí, não tenho medo de você, gritou o Chris, enquanto o coração dele provavelmente batia na garganta de tanto pavor. Por sorte, o leão se tocou que carne de ciclista deve ser muito fibrosa e resolveu sumir no meio das árvores. O Chris só tá vivo porque o leão estava num dia de dieta. Porque se o bicho quisesse, esse vídeo terminaria de um jeito bem trágico.